Milagre na vida, adolescente livre de distúrbio alimentar, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, uma mãe de família simples, estava na cozinha preparando o almoço enquanto minha filha, Ana Clara, então com 14 anos, sentava-se à mesa com um prato quase intocado. Já faziam semanas que eu notava algo diferente nela. Aquele dia, porém, foi o estupim para uma batalha que duraria meses e que só o Senhor poderia vencer. Ana Clara sempre foi uma menina alegre, estudiosa e cheia de vida. Desde pequena, gostava de ajudar em casa, brincar com os irmãos e participar das reuniões na congregação. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Ela, que antes comia com tanto apetite, passou a empurrar a comida no prato, a contar calorias e a se pesar todos os dias. No início, achei que fosse apenas uma fase da adolescência, mas logo percebi que o problema era mais sério. Uma noite, enquanto arrumava seu quarto, encontrei um caderno escondido debaixo do colchão. Nele, Ana Clara anotava tudo o que comia, os exercícios que fazia e frases como: "Hoje falhei, comi demais", ou "Preciso perder mais peso". Meu coração gelou. Chamei meu marido, Pedro, e mostrei o caderno. Ele, homem de poucas palavras, mas de grande fé, apenas balançou a cabeça e disse: "Temos que orar, isso não é coisa de gente, é coisa do inimigo". No dia seguinte, tentamos conversar com ela. Sentamos os três no sofá da sala e com muito cuidado perguntei: "Filha, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso?" Ana Clara baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mãe, eu me sinto gorda, feia. Todo mundo na escola fala das meninas que são magras, que são bonitas. Eu não quero ser assim, mas não consigo parar." Pedro, com a voz embargada, segurou sua mão e disse: "Minha filha, você é linda do jeito que é. Deus não te fez para você se destruir. Isso não é de Deus." Mas as palavras, por mais sinceras que fossem, não eram suficientes. Ana Clara começou a emagrecer rapidamente. Sua pele ficou pálida, seus olhos fundos, e ela mal tinha forças para ir à escola. As refeições viraram um pesadelo. Ela chorava, tremia e às vezes até se trancava no banheiro para não comer. Eu me sentia impotente, como se estivesse perdendo minha filha aos poucos. Uma irmã da congregação, Dona Maria, que sempre teve um coração cheio de compaixão, veio nos visitar. Ela tinha passado por algo parecido com uma sobrinha e nos aconselhou: "Irmãos, isso é uma luta espiritual. Não é só questão de comida, é o inimigo querendo roubar a paz dessa menina. Precisamos jejuar e orar com fé." Pedro concordou, e naquela mesma noite, depois da reunião, nos ajoelhamos no quarto de Ana Clara. Pedro orou com lágrimas: "Senhor, o Senhor sabe o que estamos passando. Essa menina é tua, foi o Senhor quem a deu para nós. Não deixe o inimigo destruí-la. Dá força para ela, abre seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós resistimos a essa doença." Os dias seguintes foram os mais difíceis. Ana Clara foi levada ao médico, que confirmou: ela estava com um distúrbio alimentar grave, uma mistura de anorexia e bulimia. O médico disse que se não fosse tratada, poderia ter sérias complicações, até mesmo risco de vida. Mas além do tratamento médico, sabíamos que precisávamos de algo maior. Precisávamos de Deus. Todas as noites, depois que Ana Clara dormia, Pedro e eu nos ajoelhávamos ao lado de sua cama e orávamos. Às vezes, chorávamos tanto que mal conseguíamos falar, mas a fé nos sustentava. Lembrávamos das promessas que ouvíamos nas reuniões: Deus não desampara os seus. Uma noite, enquanto orava, senti uma paz tão grande que só poderia vir do Senhor. Era como se Ele dissesse: "Confie em mim, eu estou no controle." Mas a batalha não era só nossa. Ana Clara também lutava. Uma tarde, ela me chamou no quarto e entre lágrimas confessou: "Mãe, eu não aguento mais. Eu quero ser livre, mas parece que tem algo dentro de mim que não me deixa. Eu tenho medo de comer, mas tenho mais medo de morrer." Aquelas palavras me partiram o coração. Abracei-a forte e dissemos juntas: "Senhor Jesus, ajuda a minha filha. Tira esse medo dela. Dá-lhe forças para vencer." Foi então que decidimos buscar mais ajuda na congregação. Falamos com o irmão que presidia as reuniões, e ele nos orientou a fazer um pedido especial de oração. No domingo seguinte, depois da Santa Ceia, todos os irmãos se ajoelharam e oraram por Ana Clara. Foi um momento que nunca esquecerei. Ouvir aquelas vozes unidas, clamando ao Senhor pela vida da minha filha, me encheu de esperança. Mas o inimigo não desistia fácil. Ana Clara teve uma recaída. Uma noite, depois do jantar, a encontrei no banheiro, chorando, com os dedos na garganta. Foi como uma facada no peito. Gritei: "Chega, filha! Isso não é vida. Deus não quer isso para você." Ela caiu no chão, chorando desesperadamente. Naquele momento não havia mais palavras.
Só oração. Ajoelhei-me ao seu lado e clamei: Senhor, se o Senhor não intervir, nós vamos perder essa batalha. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito de destruição saia da vida da minha filha. E então, algo aconteceu. Ana Clara começou a tremer e de repente, como se uma carga pesada tivesse sido tirada dela, ela se acalmou. Olhou para mim com olhos diferentes, como se tivesse acordado de um pesadelo. Mãe, eu não quero mais isso. Eu quero viver. Aquela noite dormi com o coração mais leve, sabendo que Deus tinha ouvido nossas orações. Nos dias que se seguiram, Ana Clara começou a se alimentar melhor. Não foi fácil. Havia dias em que a tentação voltava, mas ela lutava. E nós, como família, estávamos ao seu lado, orando, encorajando. O irmão que presidia as reuniões nos visitava frequentemente, trazendo palavras de ânimo das Escrituras. Uma vez ele nos leu: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aquelas palavras foram como bálsamo para nossas almas. Um domingo, depois de muitas semanas de luta, Ana Clara pediu para dar um testemunho na reunião. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ela disse: Irmãos, eu quero agradecer a Deus por me libertar. Eu estava presa em um buraco escuro, mas Deus me tirou de lá. Não foi fácil, mas Ele nunca me deixou. Se alguém aqui está passando por uma luta, não desista. Deus ouve, Deus liberta. Muitos irmãos choraram, e aquele dia foi de grande alegria para todos nós. Hoje, Ana Clara está completamente restaurada. Ela come com saúde, sorri e brinca e, acima de tudo, tem uma fé inabalável em Deus. Às vezes, quando nos sentamos à mesa, ela olha para mim e diz: Mãe, obrigada por não desistir de mim. E eu respondo: Não fui eu, filha. Foi Deus. Ele nunca desiste de nós. Essa batalha nos ensinou que não importa quão grande seja a luta, Deus é maior. Não foi medicina, não foi força humana, foi a mão poderosa de Deus que libertou minha filha. Hoje, quando vejo Ana Clara saudável e feliz, só tenho um sentimento: gratidão. Gratidão a Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Gratidão pela congregação que nos sustentou em oração. Gratidão pela vida, que é um dom tão precioso. Que este testemunho sirva de encorajamento para quem está passando por provações. Não importa quão escura seja a noite, amanhã virá. Deus é fiel. Ele não nos deixa. E quando Ele age, não há doença, não há tristeza, não há cadeia que não seja quebrada. A Ele seja toda a glória para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A história de Ana Clara não terminou naquele testemunho na reunião. Na verdade, foi só o começo de uma vida que Deus estava reconstruindo com seus próprios dedos. Porque quando o Senhor toca uma alma, Ele não faz pela metade. Ele restaura, renova e dá um propósito que vai muito além do que os olhos podem ver. Depois daquele dia, muitas irmãs se aproximaram de nós. Algumas com lágrimas nos olhos, outras com um aperto de mão firme, mas todas com uma mesma pergunta: como Deus fez isso? E eu sempre respondia da mesma forma: não foi de uma vez. Foi passo a passo, com muita oração, muito choro, muita entrega. Porque a libertação não veio como um raio do céu, mas como uma chuva mansa que vai molhando a terra seca até que ela volte a dar fruto. Ana Clara mesma gostava de contar como Deus trabalhou nela. No começo eu achava que nunca ia sair daquele sofrimento. Cada refeição era uma batalha. Cada olhar no espelho, uma tortura. Mas minha mãe orava comigo todas as noites. Às vezes eu não conseguia nem falar, só chorava. E ela segurava minha mão e dizia: Deus está aqui, filha. Ele não te deixou. E era verdade. Deus nunca a deixou. Mesmo quando ela pensava que estava sozinha, o Espírito Santo estava ali sussurrando: confia em mim. Um dia, durante um culto de oração, Ana Clara sentiu algo diferente. Não foi um barulho, não foi um sinal no céu. Foi uma paz. Uma certeza no coração de que aquela luta não era dela sozinha. Ela lembra que naquela noite, o irmão que presidia leu Salmos 34, 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqueles versos entraram nela como água em terra sedenta. Foi ali que eu entendi: Deus não só via minha dor como já estava agindo, ela costumava dizer. E as mudanças começaram a vir. Não de repente, mas com uma firmeza que só vem do alto. Ana Clara passou a comer sem aquele medo que a dominava antes. Não porque a tentação tinha sumido, não, ela ainda sentia o peso daquela luta, mas porque agora ela tinha uma força maior dentro dela. Eu orava antes de cada refeição: Senhor, eu não consigo sozinha, mas o Senhor pode. Ajuda-me. E Ele ajudava.
Às vezes eram pequenas vitórias, um prato terminado sem ansiedade, um dia sem pensamentos ruins. Outras vezes eram recaídas, mas mesmo nessas horas, ela aprendia a correr para Deus em vez de se afundar na culpa. Um episódio que ela nunca esqueceu foi quando, depois de um dia difícil, ela se trancou no quarto chorando. Sua mãe bateu na porta, mas ela não queria abrir. Então, do outro lado, ouviu a voz da mãe cantando um hino: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, em ti confiarei, nunca me deixará. Aquela melodia simples, mas cheia de verdade, quebrou algo dentro dela. Ana Clara abriu a porta e caiu nos braços da mãe, chorando não mais de desespero, mas de alívio. Foi como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, mesmo quando você não me vê. E a congregação? A congregação foi o braço de Deus estendido para nós. Irmãos que não julgavam, mas oravam. Irmãs que não davam conselhos vazios, mas compartilhavam a palavra com amor. Lembro de uma irmã mais velha, Dona Maria, que toda semana perguntava: como está nossa guerreira? E quando Ana Clara tinha um dia ruim, Dona Maria só dizia: amanhã é um novo dia, e Deus já está nele. Palavras simples, mas que carregavam a força da fé. Houve também os momentos em que Deus usou coisas pequenas para mostrar seu cuidado. Uma vez Ana Clara estava lendo a Bíblia e parou em Mateus 6, 25 e fim 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Ela fechou os olhos e sentiu Deus lhe dizendo: se eu cuido dos pássaros, não cuidarei de você? Aquela verdade a libertou de uma carga que ela nem sabia que carregava. Com o tempo, Ana Clara começou a ajudar outras jovens que passavam por lutas semelhantes. Não como uma conselheira, mas como alguém que podia dizer: eu estive lá. Eu sei como dói. Mas Deus pode te tirar disso. Ela aprenderá que a dor não era para ser escondida, mas para ser entregue a Deus, para que Ele a transformasse em testemunho. E os milagres? Eles não pararam. Não eram coisas espetaculares, daquelas que viram notícia, mas eram sinais claros de que Deus estava no controle. Uma noite, Ana Clara sonhou que estava em um jardim, e Jesus a chamava pelo nome. Quando acordou, sentiu uma paz tão grande que soube: a batalha estava ganha. Não que as tentações tivessem acabado, mas agora ela tinha certeza de que em Cristo, era mais forte do que qualquer cadeia. Hoje, quando olho para minha filha, vejo uma jovem que não só foi libertada, mas que agora vive para glorificar aquele que a libertou. Ela não tem vergonha de contar sua história, porque sabe que não é sobre ela, é sobre o poder de Deus. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um, ela sempre diz. E eu aprendi que, como mãe, meu papel não era resolver tudo, mas apontar para aquele que pode. Quantas noites passei em oração, não sabendo o que fazer, mas clamando: Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Toma minha filha nas tuas mãos. E Ele tomou. Não do jeito que eu imaginava, não no tempo que eu queria, mas do jeito certo, no tempo certo. Às vezes ainda me pego lembrando dos dias mais difíceis, daqueles em que o medo quase me paralisava. Mas então olho para Ana Clara, vejo seu sorriso, ouço seu riso, e sei: cada lágrima valeu a pena. Cada oração foi ouvida. Cada batalha teve um propósito. Se você está lendo isso e pensa que sua luta é grande demais, que Deus não te vê, deixe Ana Clara te dizer: Ele te vê, Ele te ouve. E Ele vai te libertar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas sabemos quem está no controle. E isso é suficiente. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, essa foi a âncora de Ana Clara. Que seja a sua também. E quando a vitória vier, porque ela virá, não se esqueça, não foi por sua força, não foi por sua sabedoria. Foi pela graça de Deus que é suficiente para todos nós. A Ele, somente a Ele, seja a glória, o poder e o louvor, agora e para sempre. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico louvarei. Salmos 28:7. Ana Clara não se lembra do dia exato em que tudo começou a mudar. Não foi um momento dramático com luzes ou vozes, mas uma quietude que foi se instalando em seu coração, como o nascer do sol depois de uma noite longa. Era como se a cada oração, a cada palavra lida na Bíblia, uma camada de escuridão fosse se desprendendo dela. Não de uma vez, mas aos poucos, como quando se limpa um espelho embaçado, e devagar, a imagem vai ficando nítida. Ela se lembra, porém, de uma manhã de domingo, pouco depois de ter completado 15 anos. O culto já havia começado, e ela estava sentada no banco de sempre, entre a mãe e uma irmã da congregação que sempre lhe dava um abraço apertado.
Naquele dia, o irmão que presidia leu um texto que parece ter sido escrito só para ela: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aquelas palavras entraram nela como água em terra sedenta. Não foi um alívio instantâneo, mas foi como se alguém tivesse acendido uma luzinha no fim do túnel. Ele está falando comigo, pensou. E pela primeira vez em meses ela sentiu uma esperança que não vinha dela mesma, mas de algo, ou melhor, de alguém, muito maior. Naquela mesma semana, durante a reunião de jovens, uma irmã mais velha, que já havia passado por provas difíceis, se aproximou dela e disse: Ana Clara, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Ele não te deixou sozinha nem por um segundo. A irmã não sabia dos detalhes, não sabia das noites em que Ana Clara chorava no banheiro, nem das vezes em que ela olhava para o espelho e não reconhecia a si mesma. Mas Deus sabia. E naquele momento foi como se ele usasse aquela irmã para sussurrar no ouvido de Ana Clara: Eu estou aqui. Ela começou a anotar tudo. Não em um diário bonito, cheio de desenhos, mas em um caderninho simples de capinha azul desgastada, que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Anotava versículos que a tocavam, orações que fazia, pequenas vitórias que nem sempre os outros notavam. Hoje consegui comer sem contar as calorias, escreveu certa vez com a letra trêmula. Obrigada, Senhor. Em outra página, pensei em desistir, mas lembrei que o Senhor é minha força. Ele não me abandonou até aqui. Era como se, ao escrever, ela estivesse conversando com Deus de um jeito mais íntimo, como uma criança que conta seus segredos para o pai. E as orações? As orações eram o seu refúgio. Não só as dela, mas as de tantos irmãos que, sem ela saber, intercediam por ela. Havia a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, pedia a Deus que libertasse aquela menina que está sofrendo em silêncio. Havia o irmão João, que nas reuniões de oração dos homens pedia força para as famílias que estão passando por provas que só Deus conhece. Havia até as crianças da escola dominical, que com suas vozinhas agudas oravam: Jesus, ajuda todas as pessoas que estão doentes, até as que a gente não vê. Ana Clara não sabia, mas havia um exército de intercessores cobrindo-a com súplicas. Um dia, depois de um culto, ela se aproximou da irmã que liderava as jovens e, com lágrimas nos olhos, confessou: Eu não aguento mais, irmã. Eu tento, mas parece que não consigo. A irmã não deu conselhos vazios, não falou em força de vontade. Ela apenas abriu a Bíblia e leu: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12h09. Depois, segurou as mãos de Ana Clara e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com um clamor que vinha do fundo da alma. Senhor, tu que conheces todas as coisas, que vês o que nenhum olho humano vê, toca nesta jovem. Liberta-a, não pelo que ela pode fazer, mas pelo que só tu podes fazer. Em nome de Jesus. Ana Clara saiu dali diferente. Não porque a luta tivesse acabado, mas porque, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha na batalha. Os milagres, como sempre, vieram de maneiras que só Deus poderia orquestrar. Não foi um dia em que ela acordou curada, mas uma série de pequenos sinais que, juntos, formavam uma prova inegável de que Deus estava agindo. Foi o dia em que, sem planejar, ela comeu um pedaço de bolo no aniversário da avó e não sentiu culpa. Foi a noite em que, depois de meses, conseguiu dormir sem pesar os alimentos do dia seguinte. Foi a vez em que, durante a ceia, ela segurou o pão e o suco com as mãos firmes, lembrando que aquele era o corpo e o sangue de Cristo, dados por ela, e que, se ele havia dado tudo por ela, certamente cuidaria de cada detalhe de sua vida. E havia os sonhos. Não aqueles sonhos confusos que a deixavam angustiada, mas sonhos claros como mensagens. Uma vez sonhou que estava em um deserto, exausta, e de repente uma mão a pegava pelo braço e a levava para um lugar cheio de água e sombra. Ela acordou com um versículo na mente: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23h01. Outra vez sonhou que estava em um quarto escuro, e uma voz dizia: Filha, abre a cortina. Quando ela obedeceu, uma luz tão forte entrou que ela teve que fechar os olhos. Ao contar para a mãe, ela abriu a Bíblia e leu: O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9h02. Não eram coincidências. Era um Deus falando. Mas nem tudo foi fácil. Houve recaídas. Dias em que o medo voltava, em que os pensamentos negativos pareciam mais altos que sua fé. Nesses momentos, ela aprendia, às vezes da maneira mais dura, que a vitória não dependia de seus sentimentos, mas da fidelidade de Deus. Uma vez, depois de uma dessas quedas, ela se jogou no chão do seu quarto e chorou: Senhor, por que eu não consigo? Por que é tão difícil? E foi como se uma voz respondesse em seu coração:
Não é você que tem que conseguir, é eu que tenho que te sustentar. Aquela verdade a marcou para sempre. Com o tempo, Ana Clara começou a perceber que sua prova não era só para ela. Deus estava usando sua história para abençoar outras pessoas. Jovens que passavam pelo mesmo sofrimento começaram a se aproximar dela, envergonhadas, pedindo ajuda. Ela não tinha respostas prontas, mas tinha algo melhor, um testemunho vivo de que Deus liberta. Eu não vou te dizer que é fácil, ela dizia, mas vou te dizer que vale a pena confiar nele. Porque quando você não tem mais forças, ele te carrega. E assim, sem perceber, ela se tornou um instrumento nas mãos de Deus, um farol para quem ainda estava perdido no mar. Hoje, quando olha para trás, Ana Clara não vê apenas uma jovem que foi libertada de um distúrbio alimentar. Ela vê uma filha que aprendeu a depender do pai de um jeito que nunca imaginou. Se eu não tivesse passado por isso, ela costuma dizer, não conheceria Deus como conheço hoje. Não saberia que Ele é tão próximo, tão real, tão presente em cada detalhe. Sua mãe, ao ouvir isso, sorri e pensa, valeu a pena cada noite de choro, cada oração sem resposta imediata. Porque no fim, não era só a Ana Clara que precisava ser libertada, era eu também da minha própria incredulidade. E assim a história de Ana Clara se tornou mais um cântico de gratidão na congregação. Não um cântico de vitória própria, mas de um Deus que não desiste, que não abandona, que transforma a dor em louvor. Quando ela sobe ao púlpito para dar seu testemunho, não há orgulho em sua voz, apenas um tremor de emoção e uma certeza inabalável. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa quão profunda seja sua prova, quão escura seja sua noite, Ele está lá. E Ele vai te tirar de lá. Porque no final das contas, essa é a mensagem da Congregação Cristã no Brasil. Não somos um povo de soluções humanas, mas de milagres divinos. Não confiamos em métodos, mas no Deus que ressuscita o que estava morto. E se hoje Ana Clara pode sorrir, se hoje ela pode comer sem medo, se hoje ela pode olhar no espelho e ver não um inimigo, mas uma filha amada de Deus, não é por mérito seu. É porque em algum lugar, alguém orou. Em algum momento ela escolheu crer. E em todos os momentos, Deus esteve presente mesmo quando ela não via. Que esta história não seja apenas mais um relato, mas um convite. Um convite para confiar quando tudo parece perdido. Um convite para orar quando as palavras não vêm. Um convite para crer que no silêncio, Deus está trabalhando. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele libertou Ana Clara, Ele pode libertar você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmos 103, 2, 4. Que assim seja. Amém.